estamos de volta, rapidinho, né? Vamos falar sobre liberdade de expressão nesse bloco com o Guzo, a Madeleine e o Flávio Gordon. Isso mesmo, a Madeleine, jornalista que publica todos os dias aqui na Gazeta do Povo, sempre uma super coluna, já está a postos para falar comigo e com você aí de casa. E aí, Madeleine, primeiro, obrigada, né, pela presença. E segundo, você que está acostumada a acompanhar essa cultura do cancelamento, você critica tanto, expõe tanto os perigos dessa cultura do cancelamento. Conta pra gente, já sofreu algum cancelamento essa semana? Alguns, né? Porque toda semana as pessoas têm que cancelar alguém. E, enfim, a gente tem de lidar com isso, né? De agora em diante, né, Cris? Oi, Madeleine, tudo bom? Oi. Não, tá difícil mesmo a coisa, e até esse negócio de liberdade de expressão, eu tenho horas assim que eu acordo mais cedo, acordo mais 5 horas, falo, nossa, tem que preparar o cafezinho, deixar o cafezinho da PF já preparado. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, soa muito mal essa pergunta, tá? Mas eu vou fazer mesmo assim. Quem checa os checadores, Madeleine? Eu inventei um método de pré-checagem e de fast-checking. E fast-checking, assim, tudo que chega no meu celular é verídico. A gente entrou numa era em que as pessoas se intitulam checadoras de fatos, como se isso fosse algo muito diferente do jornalismo, né? E é complicado, porque, na verdade, é algo que te dá uma brecha para abrir um viés ideológico enorme. Porque quando você escolhe quais fatos checar, e quando você escolhe o que desmentir, e quando você escolhe até que mentiras contar, como eu coloquei em colunas recentes, você está assumindo que você cria uma verdade universal. E é um rumo muito perigoso pelo qual a gente está indo. Porque o extremismo, ele não é, vamos dizer, o cara que está plenamente convencido de alguma coisa. O extremismo é o cara que ele tem dúvida entre o que é fato e o que é narrativa. Aí é que a gente tem um problema. Quando a pessoa não consegue discernir o que é um fato do que é uma história que estão contando, aí a gente está com um problemaço. E eu acho que a gente está com um problemaço gigantesco hoje em dia. Madá, muito obrigada, viu? A gente precisa combater mesmo, denunciar essa cultura do cancelamento, porque senão a gente não vive. Valeu, bom fim de ano para você, a gente se vê em 2022. Um beijo, um bom Natal para você, para toda a família Gazeta do Povo. Fiquem todos com Deus, todos com as bênçãos aí de Jesus. E que a gente consiga combater essa cultura do cancelamento, porque ou a gente acredita na lei e na institucionalidade, ou a gente acredita em justiçamento. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E nós estamos aqui, ó, vigilantes. Mesmo, obrigada. E é bom a gente ouvir essas histórias, né? Porque hoje em dia a tal da lacração chegou num ponto que nem mesmo uma parcela da esquerda que começou com isso aguenta mais. Nós temos aqui outra pessoa que vai contribuir muito com esse assunto, o antropólogo e colunista da Gazeta do Povo, Flávio Gordon. Ele foi vítima do chamado crime de opinião na pandemia da CPI da Covid e vai contar um pouquinho dessa história para nós, para a gente saber exatamente o que ele sofreu, como ele foi parar nessa lista de pessoas que tiveram sigilo fiscal quebrado pela CPI. Boa noite, meus caros Cristina Grêmio e Paulo Pozonoff. Boa noite aos amigos da Gazeta. Eu queria muito participar da live com vocês aí. É um assunto que me toca muito pessoalmente, mas como exatamente nesse dia eu estou tendo meu segundo filho, que vai nascer exatamente no dia da live da Gazeta, então eu estou deixando esse vídeo aqui gravado, porque eu faço questão de participar dessa conversa tão importante, né? Eu fico bastante à vontade para falar de liberdade de expressão, desse ataque que a gente está vendo hoje à liberdade de expressão, porque eu comecei a falar desse tema já há bastante tempo, quando a coisa ainda estava em germe, né? Ainda não estava consolidada como está hoje. Em 2018, por exemplo, eu escrevi um artigo na Gazeta chamado Epistocracia, né? O ataque dos autoproclamados fact-checkers à internet livre.
e em que eu mostrava como o alegado combate às fake news não passava de um pretexto para a censura política de determinados grupos, né? Ali no começo do artigo eu fazia referência a uma reportagem da Folha que falava de um livro lançado em 2016, ainda antes da vitória do Trump nos Estados Unidos. Tinha um filósofo americano chamado Jason Brennan. E o livro dele se chama Against Democracy, Contra a Democracia, né? Um título bastante explícito. E ali o Jason Brennan diz que a democracia está enfrentando uma crise e que fenômenos como, por exemplo, o Brexit e a ascensão do Donald Trump, ou aqui no Brasil, por exemplo, a ascensão do Bolsonaro, são, digamos, falhas no sistema, né? Falhas no sistema democrático, e que para corrigir isso ele não hesita em sugerir que se adote um modelo chamado epistocracia, ou seja, o governo daqueles que sabem, daqueles que estão informados, né? E é muito interessante porque o Brennan, digamos, ele diz às claras aquilo que boa parte da elite política, econômica, financeira, intelectual hoje no mundo pensa, né? Sobretudo nos grandes centros urbanos. De que esse negócio de democracia é muito risco, esse negócio de liberdade é um perigo, porque as pessoas podem vir a escolher coisas das quais essa elite não gosta, né? Eu digo que o tema me toca pessoalmente porque eu já fui censurado uma série de vezes no Facebook, no Twitter. Ganhei 2 ações do Facebook e uma ação do Twitter, que eles recorreram, mas até agora já tem mais de um ano, já tem um ano que eu estou com um perfil suspenso no Twitter, porque eu me recuso a abdicar da minha liberdade de expressão, né? Eu me recuso a aceitar os parâmetros de censura dessas redes sociais, né? E estou aguardando a ação está correndo na justiça ainda, e eu recomendo que todos os censurados hoje na internet entrem com o processo. A coisa pode demorar, às vezes parecer que não vai dar em nada, mas eu acho que a gente não pode nunca abrir mão do exercício de um direito fundamental, um direito básico, né? Que é o exercício da liberdade de expressão, liberdade de consciência, né? E eu também fui vítima, acabei parando na CPI da dita CPI da pandemia, né? Por manifestar opiniões que o establishment político não quer ver vinculadas, né? Porque não são do interesse deles. E imediatamente essas opiniões minhas e de várias outras pessoas, né, são tidas como criminosas, mas sem nunca provar, eles nunca provam as alegações. Eles simplesmente falam que é fake news, nunca provam que é fake ou por que é fake, né? E você nunca tem direito à defesa. Então o mecanismo hoje é muito perverso, porque às vezes você não sabe nem do que crime exatamente você está sendo acusado, né? Eles usam esses jargões abstratos e vazios, fake news, discurso de ódio, e isso acaba virando fundamentação jurídica para essa perseguição claramente política, né? Mas então é isso. Eu queria deixar aqui um recado para os leitores, para que fiquem sempre atentos a esse mecanismo. A gente está no mundo todo, não só no Brasil, num momento muito delicado de restrições às liberdades mais fundamentais, direito de ir e vir, direito de trabalhar, e direito de falar e direito de pensar, né? A gente está num momento muito complicado do mundo, que é quase realmente uma distopia orwelliana, né? Por fim é isso. Eu queria agradecer muito os assinantes da Gazeta, que acompanham a gente e que mantêm com que a Gazeta possa continuar independente e defendendo esses princípios, né? Eu, em nome de todos os meus colegas da Gazeta, agradeço muito os assinantes e peço que quem não assinou a Gazeta ainda, que dê essa contribuição ao jornalismo bem feito, jornalismo de qualidade e sobretudo, a defesa da liberdade de expressão e pluralidade de ideias. Muito obrigado, Flávio. Flávio, sucesso aí no
no fim do ano já com o filho, né, com vocês, que venha com saúde, que chegue bem e que você, sua esposa e o filho sejam muito felizes juntos. Não, e um pesadelo, né, Cris, do que ele está vivendo. Boa sorte, Flávio. Espero também que os ministros do STF no ano que vem, né, tenham um pouco mais de juízo, né? Eles vão precisar, né? Vão precisar, né? Eles e nós, porque a gente realmente fica, acho que foi o Lacombe que falou agora há pouco, a gente fica se autocensurando e é muito ruim. Quem vive de se comunicar tem que se autocensurar, porque determinadas palavras não podem ser ditas nas redes sociais, que os algoritmos derrubam o vídeo, derrubam a live, ou porque os ministros podem interpretar mal e acabar acusando a pessoa de crime de opinião. Um pesadelo mesmo. Aliás, eu queria agradecer o Flávio com tudo isso que ele está vivendo e o filho chegando, são duas situações de bastante ansiedade na vida, por ter gravado esse depoimento e aproveitar e dar a resposta para vocês que estavam aí no chat perguntando como que o Lacombe estava aqui e no canal da Brasil Paralelo ao mesmo tempo. A Brasil Paralelo gravou o especial do fim do ano e está exibindo em partes ao longo dessa semana. O Lacombe estava aqui ao vivo conosco, ao contrário do Flávio, que gravou e mandou um recado para nós. E sabe quem que vai vir para o nosso debate agora, Paulo? Eu já estou vendo ele lá no vídeo. É o Isso. Guzo. Eu acho que a gente não pode esquecer que esse é o ano em que o Brasil venceu a epidemia de Covid. Não foi pouca coisa. É uma vitória importante. O Brasil é hoje o quarto país do mundo que mais vacinou. Todos os nossos índices aí de infecção, de morte, de internação, em UTIs, todos esses nossos números estão caindo. Então, até agora, parece que é realmente uma história de sucesso. E a gente tem de se lembrar disso, né? Para, inclusive, estar preparado para os desenvolvimentos dessa situação ao longo do tempo. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é que o ano de 21 deixou claro, isso é um fenômeno que já vinha de antes, tá? Não começou em 2021, mas em 2021 ele realmente, no meu ponto de vista, ele se agravou enormemente. Esse problema é o seguinte, é a liberdade. O Brasil cada vez mais está sendo um país onde a liberdade está sendo maltratada. A liberdade é perseguida, a perseguição à liberdade é ignorada. Nós temos todo aí uma elite, o nosso sistema de governo, as nossas instituições, tudo isso jogando, no fundo, contra a liberdade. Esses atentados à liberdade eles ficaram muito claros, isso já vinha do ano anterior, como eu disse, com as medidas restritivas da Covid, que desrespeitaram qualquer direito do cidadão, foram um show de totalitarismo, foram um show de estupidez, onde qualquer prefeito no interior suspendeu aulas, tem uns que mantêm suspenso até hoje, assumiram a posição de ditadores nos seus pequenos feudos, né? E essa falta de liberdade foi inteiramente praticada ou então endossada pelas principais autoridades, né? Agora, um tipo de agressão à liberdade que eu queria falar, e esse é particularmente para o ano de 21, é a agressão à liberdade de expressão e à liberdade política. Nós não podemos esquecer que nós vamos fechar o ano de 2021 com pelo menos 3 presos políticos no Brasil. E isso é uma coisa que não existe em nenhum país latino-americano, salvo Cuba e a Venezuela. Então é para isso que nós temos uma democracia. Essas pessoas são o deputado Roberto Jefferson, tem esse líder aí dos caminhoneiros e tem um jornalista que não está aqui, está nos Estados Unidos, mas ele está com um pedido de captura pela Interpol. Então ele está na condição se não de preso político, de refugiado político. Qual é o propósito de uma coisa dessa? E essas 3 prisões estão aí
sendo exibidas na cara de todo mundo e ninguém fala nada. A Câmara de Deputados não se manifesta, o Senado também não, a mídia fica calada, a nossa elite não diz uma palavra, a nossa universidade se cala também. E é um absurdo admitir que estejam na prisão essas pessoas de uma maneira absolutamente ilegal. Não é? As pessoas estão esquecendo que todas as pessoas cujos direitos estão sendo violados podem ser figuras muito ruins, podem ser figuras detestáveis até, não interessa. Eles têm direitos como os outros. Da mesma maneira que toda vez que um bandido com um revólver na mão é cercado pela polícia e a imprensa entra em transe para defender os direitos dele, dizer que ele é um suspeito, e dizer que a polícia deveria fazer isso e aquilo, e o sujeito vira quase uma vítima, por que que isso não se aplica aos nossos presos políticos? Eu acho que deveria ficar registrado isso como um momento importante do ano de 2021 e fica a nossa esperança para que isso melhore no ano que vem. Esse recado do Guzo. O Guzo sempre tem tanto ensinamento, tanta lembrança, tanta memória para trazer para nós. E nós mesmos fomos vítimas de intimidação e censura em 2020 em uma campanha promovida pela milícia digital Sleeping Giants, uma milícia que tentou intimidar os anunciantes da Gazeta do Povo. Mas nós ficamos de pé, sabe graças a quem? A você, assinante, que ajuda a manter vivo esse jornalismo único no Brasil. A você que nos acompanha e assina a Gazeta do Povo. Assim nós não ficamos tanto na dependência dos anunciantes que estão sujeitos a essa pressão promovida por milícias digitais, como foi o caso do Sleeping Giants sobre a Gazeta do Povo em 2020.